Pela primeira vez em 16 anos, a oposição conquistou a maioria no parlamento da Venezuela. Eu converso agora com a Luísa Moraes, com a repórter Luísa Moraes, sobre esse resultado histórico. Boa noite, Luísa. O que muda agora na Venezuela, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Sem a maioria no parlamento, Nicolás Maduro terá dificuldades para aprovar projetos de lei e mesmo para governar. Além disso, com maioria simples, a oposição pode, por exemplo, aprovar um projeto de lei da anistia e tirar da cadeia os presos políticos como Leopoldo López. Se essa diferença subir para 2/3, aí a mudança é mais profunda. A oposição poderia, por exemplo, demitir ministros e até mesmo convocar um referendo para destituir o presidente do poder. A população foi às ruas para comemorar o resultado parcial. Cantoria, gritos e buzinaço. Os venezuelanos atravessaram a madrugada em festa, logo depois do anúncio de que a oposição liderava a contagem dos votos das eleições legislativas. A ativista Lilian Tintor, mulher do oposicionista Leopoldo López, divulgou um vídeo destacando a vitória no Congresso. Ganhamos muitíssimo, ganhamos bem. Nós ganhamos muito, ganhamos bem. São momentos muito difíceis porque nós não sabemos o que o governo vai fazer. Pouco depois, em rede nacional, o presidente Nicolás Maduro admitiu a derrota. A reconhecer estes resultados adversos. Eu reconheço, aceito isso e digo ao povo que a Constituição e a democracia venceram. Ao amanhecer, a notícia estampava as capas dos jornais. Magnífico, meu irmão. Este homem disse que a derrota do chavismo foi magnífica. O aposentado culpou o próprio presidente. Ele não parou a crise econômica quando pôde. Esse é o resultado. O principal líder e ex-candidato à presidência, Henrique Capriles, afirmou que a derrota era um castigo do povo pela inflação anual de 68%, falta de produtos básicos, alta criminalidade. E também lembrou a campanha marcada pela violência, com a morte de um adversário do governo. E concluiu: esse castigo precisa se converter em força política, social e econômica. Essa Assembleia será de união nacional e mudança. Há 2 semanas, a esquerda também foi derrotada em outro país da América Latina. A Argentina elegeu o centro-direita Maurício Macri e acabou com 12 anos de kirchnerismo. Hoje, Macri anunciou que não vai mais pedir a suspensão da Venezuela no Mercosul por violação da democracia e abuso de poder. Eu converso agora com o Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Internacionais da FAP. Professor, boa noite. Como é que fica a situação da Venezuela agora com essa derrota de Maduro? Bem, é um momento muito importante para a Venezuela, porque é um país que enfrenta enormes dificuldades econômicas, um PIB decrescente, esse ano é menos 10%, o desemprego ascendente projetado para ser 19% quase no próximo ano. Então a situação é muito complicada para a Venezuela. E o Maduro não conta com aquilo que Chávez tinha, que era carisma e petróleo caro. Então, com essas duas coisas, com isso faltando para ele, ele perdeu justamente o apoio popular. Resultado disso é que as urnas revelaram isso. O que é o próximo passo? Bem, para quem está assumindo o poder agora, a grande questão é como é que vai desmontar aquilo que foi montado pelo chavismo nos últimos anos. Esse é um trabalho de desconstrução. E a segunda coisa muito importante a ser feita neste processo histórico é que eles justamente analisem como é que vão trabalhar em conjunto para criar uma candidatura próxima que consiga vencer justamente o chavismo e enterrar, por vez, aquilo que o bolivarianismo nos últimos anos tem representado para a Venezuela. Funcionou muito bem uma época, quando Chávez assumiu, mas como toda a ditadura e como todo o processo ditatorial da América Latina, houve aí um abuso da democracia e esse processo começa a ser renovado na América Latina. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura. William, com vocês. Obrigado, Luísa. Vamos aqui para a bancada. Vila,
Mudanças, hein, Vila? Populismo, agora tivemos aí esses regimes populistas e autoritários estão caindo na América, né? América do Sul. Com características diferentes, é importante destacar, né? A Argentina tem uma história muito própria, que se distingue um pouco da Venezuela e do chavismo e tal, que as características da história argentina, inclusive, é totalmente diferente da Venezuela, e também o governo argentino se alicerçava numa estrutura de poder, apesar de simpatias entre os dois países tal, mas de forma diferente. A derrota foi clara no caso da Argentina tal, que foi uma eleição presidencial. No caso da Venezuela não é uma eleição presidencial, é uma eleição parlamentar. O mandato desse presidente vai até 2000, estou em 1900 ainda, esqueci, que nós estamos no século XXI, até 2019, né? Portanto, agora, a discussão se atingiu o quórum de 2/3, você pode fazer um referendo e antecipar a convocação de novas eleições. É provável, pelo cenário, como foi bem destacado pelo professor, inflação, crise política, violência, tráfico de drogas, tudo isso, um cenário terrível, com o preço do petróleo a menos $40 o barril, é um cenário que dificilmente Maduro chega até 2019. É muita tensão, muita violência, infelizmente, que vai com ela. É bom lembrar que a posse do novo parlamento é dia 5 de janeiro do ano que vem. Aí. Olha, eu vi a declaração do presidente da Venezuela, mas acho que a coisa não vai ser tão fácil. Não acredito em dias tranquilos para a Venezuela. Essa maioria parlamentar que se manifestou nas ruas, nas urnas, ela não tem a mesma possibilidade de se expressar nas ruas. E, pelo que se sabe, há um controle absurdo dos órgãos de segurança da Venezuela, a começar dos ministérios militares, as polícias, tudo isso dentro de um esquema do Chaves. Eu acho que na medida que forem para o confronto no parlamento, 2/3 possibilita até o impeachment do presidente, acho que a Venezuela vai passar por maus momentos, porque não acho que vai ser tão tranquilo. Eu não acreditei nessa declaração de que aceito resignado o resultado.